Olá pessoal, sejam bem-vindos. Me chamo Leonel, trabalho na Fortaleza RH. Hoje trazendo mais um vídeo sobre a temática aí de recursos humanos. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los aí a quem não se inscreveu ainda, inscrevam-se no nosso canal para que possam receber as novidades de vídeos que iremos postar aí no decorrer desses meses. Hoje vamos falar aí como se destacar em um processo seletivo. Sabemos que o processo seletivo é a porta de entrada para quase todos os candidatos aí em empresas, e você participar de um processo desse, se destacando, é muito importante. Então hoje vamos dar dicas de como você deve se comportar e de como deve ser o comportamento mesmo do candidato durante um processo seletivo, certo? Vamos iniciar. Pessoal, primeira impressão é muito importante. Então, assim, quando a gente fala essa primeira impressão, é a primeira impressão em tudo. Primeira impressão na hora que você faz aquela primeira ligação para saber sobre a vaga da empresa. Primeira impressão na hora que você redige o e-mail enviando o seu currículo. Primeira impressão quando você apresenta-se à empresa vestido de forma adequada, falando palavras de forma realmente formais e adequadas. Esta primeira impressão ela é muito importante e já faz você se destacar dos demais candidatos. Assim como a gente vê aqui, ó, o destaque bem grande nesse rosto feliz. Mas antes de você causar essa primeira impressão de forma presencial, você precisa realmente fazer um currículo. O currículo é o cartão de visitas, é uma porta de entrada no candidato na empresa. Ela se dá através de um bom currículo, né? O currículo já demonstra se você é uma pessoa que é organizada, uma pessoa que é capaz de fazer um bom trabalho. Quando você tem aí um currículo legível, bem organizado, bem coerente, bem explicativo, né? Já faz com que o recrutador lhe convide, caso a sua experiência esteja de acordo com o cargo, já lhe convide para o processo seletivo. Outro ponto, questão dos contatos. A gente colocou aqui um telefone, mas entenda aqui como todos os contatos. Porque muitas vezes a gente recebe o currículo, quando vai tentar entrar em contato com o candidato, os telefones já não batem, ou o telefone é de recado e a pessoa não atende ou não conhece. Então, assim, um maior número de contatos que você possa colocar no currículo, isso aí é importante para que a gente possa entrar em contato e realmente conseguir falar com você. Outra coisa, se você está colocando currículos em empresas, saibam que aqueles números desconhecidos que irão lhe ligar, pode ser alguém lhe convidando para entrevista. Então, atendam de forma mais formal e tranquila possível, né? São inúmeras as quantidades de atendimentos inusitados que a gente consegue deparar no dia a dia, entendeu? Então, se você não conhece o número, seja o mais formal possível. Outro ponto, a questão da pontualidade. As empresas, elas têm metas, elas têm prazos. Então, ela tem prazo para receber o currículo, tem prazo para realizar a entrevista, tem horários para isso. Então é muito importante o candidato estar atento a esses prazos e essa data e ele realmente conseguir cumprir estes prazos e essa data, ok? Próximo tópico, você é importante. Sim, pessoal, as empresas só funcionam porque tem pessoas, né? Claro, existem empresas que são todas automatizadas, mas mesmo assim precisa de alguém para apertar o botão play, né? Mas o que eu quero dizer assim, que se existe a função, porque ela precisa de alguém para compor essa função, tá certo? Então, para a empresa, você, o candidato que tem a experiência, você é importante, ela precisa de você. Sabendo disso, você não fica mais naquele pensamento, só eu preciso do trabalho. Sabemos que todos nós precisamos trabalhar, mas você tendo essa consciência de que a empresa também precisa de um profissional, a coisa fica um pouco mais, não vou dizer equilibrada, mas fica um pouco mais tranquila, a pessoa fica um pouco mais
a vontade em saber de que uma empresa X precisa do seu trabalho, tá certo? Dessa forma, a gente sempre convida os candidatos a buscar informações sobre as vagas e sobre a empresa na qual ele está se cadastrando, né? Porque é um processo de mão dupla. Você precisa conhecer a vaga e a empresa, assim como a empresa precisa conhecer o candidato que ela está ali entrevistando. E se você foi chamado para uma entrevista de trabalho, aqui, ó, se você foi chamado, é porque o recrutador viu através do seu currículo que você tem a experiência e as habilidades necessárias, pelo menos ele espera que sim, para preencher a vaga, tá? E aí você poderá fazer parte de um grupo, poderá ser contratado por essa empresa. Veja que cada um dos bonecos tem uma cor diferente, porque para cada função são habilidades e experiências diferentes, né? Então, é isso, você é importante, a empresa precisa desse trabalho, precisa dessa sua experiência, né, para que ela possa executar as suas atividades do dia a dia, tá certo? E essa sua experiência, somada com a experiência de outras pessoas dentro da empresa, fará com que a empresa, né, essa sua experiência fará com que a empresa venha a funcionar, tá certo, pessoal? Então, assim, você é uma parte importante do processo, saiba disso, ok? Por isso que precisamos lhe conhecer, né? Você tem o interesse em trabalhar, os candidatos têm o interesse em entrar e começar a trabalhar em uma empresa. A empresa tem o interesse que essas pessoas venham a compor o seu quadro, mas para isso você precisa conhecer a empresa e a empresa precisa lhe conhecer. Um dos pontos que colocamos aí é sempre trabalharmos com a verdade. Verdade tanto numa via quanto na outra via. Por exemplo, a empresa precisa dizer para você qual o horário da vaga, qual o salário real que você vai receber, como é que você vai fazer para atingir, o que ela vai te proporcionar para você conseguir atingir aquele trabalho, e você precisa ser verdadeiro na questão das experiências que você já teve, na questão dos trabalhos que você já executou, quais foram os desafios, né? Então, a empresa diz claramente, verdadeiramente, qual é a exigência para o cargo e o que ela precisa do profissional, e você diz exatamente o que você já teve de experiência, né? Para isso aí, para evitar um futuro candidato, não, foi me prometido uma coisa, não foi cumprido, e a empresa, você disse que tinha isso e não tinha. Então, para evitarmos isso aí, a verdade é o caminho correto, não existe outro, né? Passe segurança, fale a verdade durante o processo seletivo. Outro ponto, utilize palavras mais formais, né? Evite usar gírias durante o processo seletivo. Estou falando isso no geral, mas existem atividades ou funções que a gíria é inaceitável. Existem outras que a gíria não faz tanta diferença assim. Mas sempre que estiver participando de um processo seletivo, pessoal, prefiram usar palavras mais formais, como por favor, com licença, gentileza, por gentileza, palavras mais formais, ok? E quando as perguntas lhe forem feitas, seja bem claro, específico e objetivo. Procure não enrolar, procure não contar uma história da sua vida. Quando a pergunta ela for bem direta, responda de forma bem direta, porque também faz parte do processo essa questão da objetividade, clareza e especificidade na hora das respostas, ok? Bem, obrigado. Esperamos com esse vídeo ter passado algumas dicas para que vocês possam participar de processos seletivos com maior eficácia, né? E em breve estaremos trazendo novos vídeos sobre a temática de recursos humanos. Muito obrigado.